E aí, galerinha, é com imensa satisfação que a gente vai desenvolver aqui com vocês uma série de vídeos falando exatamente sobre as dificuldades, aquilo que os alunos têm mais barreiras para superar em relação à redação. E aí, nosso objetivo é facilitar exatamente a tua vida, tá? Então, com base numa enquete que a gente fez, no nosso objetivo realmente de levar o máximo de informação de qualidade para todos os alunos, todos os candidatos aí que estão fazendo vestibular para o Enem. Então a gente está fazendo esta série de vídeos sobre as barreiras, as dificuldades, quais são as maiores dificuldades que os alunos enfrentam para alcançar a tão sonhada nota 1000 na redação do Enem, beleza? E aí a gente está com esse objetivo e a gente dividiu em várias aulas. E a primeira que é da nossa enquete, exatamente, está no nosso cronograma, que é a dificuldade que muitos alunos têm em organizar as ideias, ou seja, fazer um planejamento antes de começar a escrever. Qual é naturalmente o que os alunos fazem? Eu vou começar a escrever, olha o texto e já começa a escrever. Não pode fazer isso. Antes de você começar a escrever, obrigatoriamente, tem que haver um planejamento, uma organização de todas essas ideias. E como é que você pode fazer isso? Primeiramente, primeiro ponto, tá? A gente dividiu em algumas etapas. A primeira é fazer uma análise do tema e extrair a tese. Mas como você vai fazer a análise do tema? Então, quando você pegar a prova, tá? No dia do vestibular, aquele caderno de provas que você abrir lá a parte de linguagem, normalmente a redação, você vai olhar, vai pular inclusive os textos motivadores e você vai direto para o tema, para o recorte temático. E aí a gente vai fazer essa análise do tema, eu vou te ajudar como a gente faz essa análise do tema. Primeiramente, essa análise do tema, ela está diretamente relacionada à competência 2. Para que você entenda o tema, a competência 2 do Enem, a competência 1 é gramática, a gente vai falar dela depois, mas a competência 2 é exatamente isso aqui, ó, compreensão do tema. Aí nós vamos ter também a competência 2, o repertório sociocultural, e, além disso, o domínio do texto do gênero dissertativo argumentativo, tá? Então, esses três elementos compõem a competência 2. E aí a gente vai focar hoje exclusivamente na compreensão do tema. Depois a gente vai fazer vídeos específicos sobre essas duas áreas aqui, tá? Então, dentro da compreensão do tema, aí você vai fazer a pergunta: como eu mostro que compreendi o tema? Mas, Hilton, professor, como é que eu mostro para o meu corretor, como é que eu mostro para a banca que eu compreendi o tema? Simples assim, olha, não tem erro. Você vai pegar o recorte temático, você vai ler o recorte temático e você precisa extrair as palavras-chave, ou seja, quais são as expressões principais do tema, ou seja, qual é o assunto principal do tema, ou seja, sobre o que eu tenho que falar especificamente. Só que normalmente esse tema, esse recorte temático, ele apresenta as palavras distratoras. Palavras distratoras, mas Hilton, o que é isso? O que são palavras distratoras? São palavras que servem para distrair, na verdade. Elas compõem, são expressões secundárias que vão ajudar na composição desse tema. E aí a gente precisa ter muito cuidado para que vocês não confundam o que são palavras-chave e o que são palavras distratoras na hora de selecionar a tese, tá? Então, se você só seleciona, se você busca, escolhe como palavra-chave uma palavra distratora, é muito provável que você vai ter aí um desvio de foco temático ou uma abordagem tangencial. É muito provável. E aí a consequência ela é danosa, ela é drástica. Então tenha muito cuidado em relação a isso aqui, tá? Então olha só como é que a gente faz na prática. Temos aqui o tema do Enem 2018, que foi a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Um tema complexo, não foi um tema fácil. Por quê? Porque para identificar o tema em si, para identificar a palavra-chave ou as palavras-chave, a gente precisa verificar qual é o conteúdo, o assunto principal. Então, se a gente analisar a manipulação do comportamento, seria manipulação?
Poxa, eu vou falar só de manipulação? Não tem sentido. Eu vou falar só do comportamento do usuário? Também não tem sentido. Pelo controle de dados. Opa, então nós vamos ter controle de dados. Seriam as palavras-chave, seriam as expressões principais. Para que a gente... Então isso aqui, palavra-chave, tá? Então palavras-chave. Só que estas outras expressões, elas precisam ter validade também, elas precisam ser valorizadas. Então, se eu não falo de manipulação, eu corro o risco de tangenciar, eu corro o risco de não falar exatamente daquilo que o tema quer. Se eu não falo do comportamento do usuário, eu também deixo de usar uma vertente do tema. E se eu não falo principalmente de internet, aí lascou. Vocês entenderam? Então, eu preciso buscar qual a palavra-chave, mas todos esses termos precisam ser mencionados, precisam ser lembrados, precisam ser discutidos de alguma forma. Em linhas gerais, tudo tem que ser discutido, beleza? Tudo tem que ser discutido. Outra situaçãozinha aqui, outro tema, tá? Que foi agora, já foi mais recente, já foi do ano passado, a democratização do acesso ao cinema. Qual seria a palavra-chave ou as expressões-chave? Democratização? Não, mas acesso ao cinema. Então nós temos aqui palavras-chave sobre as quais vou falar, só que necessariamente, meus amores, necessariamente eu preciso falar de democratização, ou seja, está sendo democrático esse acesso ao cinema? Ou seja, o que é democrático? Democrático não é todos, não é o povo, não é para o povo, não é para a população. Então a democracia acontece no acesso ao cinema? Opa, então eu vou pensar em democracia. Onde eu tenho que situar essa democratização? No Brasil. Então, são expressões, meus amores, que precisam ser lembradas, precisam ser discutidas, precisam estar presentes no texto. Tranquilão? Então, vamos em frente. Temos aqui outros temas, só pra gente... só pegou o tema lá do Enem que já caiu. Não, olha só. O preocupante avanço de infecções sexualmente transmissíveis no Brasil. Eu tenho a expressão preocupante, eu tenho o avanço de infecções sexualmente transmissíveis no Brasil. Obviamente, nós vamos ter avanço de infecções sexualmente transmissíveis como sendo as palavras-chave. Necessariamente, eu tenho que analisar o avanço dessas infecções, que são chamadas agora de ISTs, tá? Não existe mais DSTs, não existe mais. Aí depois, numa outra aula, eu explico a diferença entre infecção e doença. Mas, necessariamente, a banca está pedindo que a gente, está solicitando que a gente faça uma análise de uma preocupação. Existe uma preocupação. Quem está preocupado? A população está preocupada? O governo está preocupado? A gente precisa situar. E especificamente no Brasil. Ou seja, nós temos palavras distratoras aqui que precisam ser discutidas, precisam ser inseridas no texto, mas o que vai ser discutido efetivamente é o avanço de infecções sexualmente transmissíveis. Olha outro tema. Caminhos para incentivar o hábito da leitura no Brasil. Observe que a gente já tem uma proposta temática aqui, a gente já tem um recorte temático voltado para solução, tá? Quais seriam as soluções para incentivar? Então, incentivo ao hábito da leitura. Hábito da leitura são as palavras-chave. Mas eu preciso verificar soluções, necessariamente quais são as soluções, eu preciso apontar soluções. E eu preciso dizer que essas soluções, elas necessariamente vão favorecer o incentivo deste que a gente considera sendo uma falha, ainda uma falta no Brasil. Então, o hábito de leitura seriam as palavras-chave
essas palavras distratoras elas vão servir para conduzir, elas são complementares, mas essenciais para o desenvolvimento do tema. Tranquilão? Está claro? Então, neste caso, só resumindo para vocês e dando informações aqui importantíssimas. As palavras-chave e distratoras devem, observe que eu não estou dizendo que podem, estou dizendo que devem aparecer na introdução, logo na introdução. Quando a gente fizer o vídeo sobre a aula, sobre introdução, eu vou mostrar como isso é possível, como que a gente pode fazer isso de forma direta ou brincando com as palavras, colocando umas em um lugar, outras em outro período, tá? A gente pode brincar com isso, eu vou ensinar vocês a fazerem isso. Não focar no assunto central pode causar tangenciamento do tema, ou seja, perda de 80 pontos, tá? Na competência 2. Eu posso perder 80 pontos, ou seja, chegar a 120, tá? Ficar com 120 naquela competência, por estar tangenciando. E pessoal, se a gente perde 80 pontos, se a gente fica com 120 na competência 2, nós temos um efeito cascata, nós temos um efeito dominó. A competência 3, ela vai ser prejudicada porque a minha discussão ela não vai estar no tema, não vai ser interessante. A minha competência 4, ela também vai ser prejudicada, mas não tanto, mas a competência 5, que é a proposta de intervenção, porque eu não vou solucionar aquilo que é o assunto principal, que é a temática principal. Tranquilão? Então, tenham muito cuidado. Isso aqui, essa seleção, ela é de extrema importância. A gente precisa fazer esse planejamento com cuidado. As demais exigências da competência 2 serão discutidas em outro momento, como eu já havia falado para vocês. Então, isso aqui, dessa forma, a gente já começa a fazer a seleção da análise do tema, a gente já vai analisando o tema para verificar o que é palavra-chave, o que são palavras-chave e o que são palavras distratoras. Primeiro passo. O segundo passo, ainda nesse primeiro momento de análise, é a extração da tese. Poxa, eu já analisei o tema, já identifiquei quais são as palavras-chave, já sei quais são as palavras distratoras. Agora vai chegar a parte que é crucial, que é aquilo que vai de fato dar o combustível para o seu texto, que é a linha argumentativa. Ou seja, se nós estamos falando de um texto dissertativo argumentativo, esta aqui é a hora de a gente mostrar que a gente sabe o que é dissertar, primeiramente, primeiro passo, com a linha de problematização. Então a gente problematiza o tema. Como? A gente faz um questionamento ao tema, tá? Então olha só, olha o exemplo. Preocupante avanço de infecções sexualmente transmissíveis no Brasil. Eu vou fazer a pergunta ao tema, mas por que é preocupante? Não. Por que tem avançado? Essas aqui não eram as palavras-chave, ó. Palavra-chave, avanço, palavras-chave. Eu vou fazer a pergunta às palavras-chave. Por que tem avançado? Por que as infecções sexualmente transmissíveis têm avançado onde? No Brasil. Aí a gente precisa levantar hipóteses. Neste caso, você pode fazer uma lista mesmo, que a gente chama de brainstorming, ou seja, uma tempestade de ideias. Você vai fazer a pergunta, mas por que tem avançado? É uma falha na orientação familiar? É possível. Poucas campanhas preventivas por parte do Estado? Também é possível. Ignorância social? O que seria ignorância? Muitos indivíduos sabem dos riscos, mas ainda assim preferem colocar sua saúde em risco em detrimento do prazer momentâneo? É possível. Existe a ignorância também em relação àqueles que acham que a camisinha não dá prazer, que vai retirar o prazer. A ignorância, a gente não vai envolver religião. Embora existam religiões que digam que não é para usar preservativo porque tem que procriar. Tá? A gente não entra nesse mérito, por favor. Difícil acesso a preservativos, faltou a preposiçãozinha aqui, difícil acesso a preservativos, beleza, também é uma linha argumentativa. Só que vocês vão separar dois argumentos, tá? Dois. Qual é o mais forte? Qual é o que a gente consegue colocar aqui consegue defender melhor? A gente pode colocar a falha na orientação.
familiar, pouco diálogo, existe um tabu ainda para falar sobre o sexo, sobre proteção. Isso aqui ainda é muito forte. Falar sobre sexo ainda é um tabu na nossa sociedade. Então a gente pode colocar isso aqui como um argumento bem forte. E de repente, a gente pode colocar aí o difícil acesso ainda a preservativos. Mas, Hilton, como assim? O governo aí dá camisinha, os postos de saúde. Mas vamos pensar que existem postos de saúde em todos os municípios, em todos os povoados, em todas as aldeias, em todos os cantos do Brasil. Então, assim, ainda vamos pensar em uma cidade grande, com 1 milhão de habitantes, tá? Em que tem um posto de saúde a não sei quantos quilômetros de um bairro. Será que a pessoa vai sair daquele bairro só para pegar a camisinha? Então seria aí uma forma de a gente levar mais, o governo aproximar esse benefício da população, do indivíduo. Eu acho que seria por aí. Mas se vocês quiserem colocar ignorância social, pode ser também, ou seja, tem orientação, mas vamos supor que estes dois aqui sejam os nossos dois argumentos. Então, eles vão compor a nossa tese. Essas duas linhas argumentativas aqui, essas duas hipóteses, elas irão compor a nossa introdução. Tranquilão? Vamos em frente. Segundo passo no nosso planejamento. Então, o primeiro passo já foi dado, tá? O primeiro passo já foi dado, que é organizar a introdução. Como é que a gente organiza a introdução? Aqui, pessoal, a gente vai dar a aula de introdução. É só para eu dizer para vocês que a introdução é dividida em 3 períodos: tópico frasal, conexão com a realidade do tema e a apresentação da tese, tá? Então, a gente vai trabalhar nessa perspectiva. O tópico frasal, que é o primeiro período, a gente tem que gastar, mas gastar mesmo. Já começar, chegar chegando. É desse jeito que a gente tem que começar a redação. Chegar chegando. Mostrar para o corretor que a gente é bom, que a gente não está ali aleatoriamente, que a gente não está ali de bobeira, que a gente está ali só para cumprir tabela. Então a gente já tem que começar chegar chegando mesmo. Como é que a gente pode fazer? Então esse tópico frasal, eu posso usar filmes relacionados ao tema. Então, a gente está falando de infecções sexualmente transmissíveis. Qual filme fala sobre isso? Ah, tem uma série chamada Sex Education na Netflix. Aí eu vou lá e faço uma síntese disso, já vai servir, beleza? Ah, tem alguma novela? Ah, tem algum documentário? Ah, tem algum filme Cazuza, tá? Tem um filme Cazuza que fala exatamente da experiência dele enquanto profissional da música, mas também especificamente da vida pessoal, ou seja, como ele adquiriu essa infecção. Eu posso utilizar obras literárias se estiverem relacionadas com o tema, músicas, etc. Outra estratégia interessante, e aqui, pessoal, eu estou colocando exatamente em ordem hierárquica, ou seja, o que chama mais atenção? Chama mais atenção filme, série, blá blá blá. Recorte histórico. Poxa, se eu tenho uma alusão histórica, se eu tenho um momento histórico que fale daquele assunto, meus amores, usem. Mas, Hilton, como é que eu faço isso? Como é que eu... Você precisa fazer um portfólio de tudo, tá? Você vai treinando um tema por semana, 2 temas por semana, sei lá. A cada leitura, você precisa estruturar desta forma, verificar quais são os filmes para aqueles temas, quais são os recortes históricos que podem ajudar vocês em diversificados temas, tá? Analogia. Tudo isso aqui eu vou explicar para vocês na aula de introdução. Analogia, citação, enumeração, definição, e a gente compõe esse tópico frasal que vai atrair a atenção do corretor. O objetivo é só atrair a atenção. Então, quando você estiver fazendo planejamento, isto aqui é fundamental. Poxa, qual é o tópico frasal que eu vou colocar na minha introdução? O desenvolvimento. Eu preciso organizar o meu desenvolvimento. Eu já selecionei os argumentos, eu já pensei no tópico frasal para a introdução, e agora no desenvolvimento eu preciso logo, no meu planejamento, antes de começar a escrever, qual é a área de conhecimento para cada argumento? Poxa, qual é a área de conhecimento que eu vou utilizar lá para o argumento 1? Ó, vamos voltar aqui, ó.
Bom, então o desenvolvimento, necessariamente eu preciso pensar nessa questão da área do conhecimento para cada argumento que a gente selecionou previamente. No meu planejamento, antes de começar a escrever, ou seja, no meu esqueleto, no meu rascunho, não o rascunho que eu vou escrever total, mas na estrutura, na pré-estrutura, qual é a comprovação para esse argumento que eu vou dar? Quais são as consequências para cada argumento? Então eu vou colocando tudo isso, fazendo esse esqueleto, tá? Fazendo essa estrutura prévia. Meus amores, não tem jeito, vai ser lindo, vai ser fácil começar a escrever. O próximo passo é organizar a proposta de intervenção, que aqui também a gente vai ter que ter uma aula bem cuidadosa, porque, meus amores, é o que tira o 1000 dos alunos. Existem duas competências básicas que tiram o 1000 do aluno. Competência 1, que é gramática, que a gente vai fazer uma série de vídeos só sobre gramática, e a proposta de intervenção, que é o último período que muitos alunos acabam não sabendo organizar direitinho. O que é que vocês vão fazer? Dentro do argumento principal, que foi o primeiro, sempre o primeiro argumento que a gente colocar lá no desenvolvimento vai ser esse que a gente vai resolver. Combinado? O que é que a gente tem que dizer? Para aquele argumento, lembram do argumento em relação a infecções sexualmente transmissíveis? Foi a falha na orientação familiar. Quem é que vai resolver? Se é família. Pode ser o Ministério da Saúde, com campanhas educativas? Beleza. Os seus pais. Uma dica importante, preciosíssima, que muitos erram. Muitos colocam falha da família e do nada colocam para resolver a própria família. Como que a família vai resolver se ela está falhando? Se ela está falhando é porque ela não tem noção do que está fazendo. Então ela precisa de suporte. Quem vai dar o suporte? Pode ser a escola, pode ser, no caso aí, a associação de moradores, pode ser pode ser a igreja, pode ser um centro comunitário, pode ser conselho tutelar, pode ser, sei lá, existem vários conjuntos aí, vários agentes que podem utilizar, instruir a família a ter determinado comportamento. A escola é um canal muito bom para orientar os pais a saberem lidar com os filhos nessas horas. O que tem que ser feito? Como tem que ser feito? Qual é a finalidade? E o detalhamento, ou seja, a gente precisa detalhar um destes elementos para que a gente tenha os 200 pontos na competência 5 garantidos. Beleza? Meus amores, esta é só uma prévia, isso aqui é só um relato, isso aqui é só um apanhado geral do que vocês precisam fazer. E isso aqui, quando vocês estiverem na dinâmica, no dia a dia, isso aqui vai ser rápido, muito rápido. Ter essa estrutura já pré-pronta, já esqueletada, para que tudo aconteça, para que quando vocês forem produzir o texto, vocês só vão seguir um script. Olha só, é só um roteiro. Vocês estão montando, poxa, é isso mesmo, a expressão correta. Vocês estão montando um roteiro para aquilo que vai ser de fato escrito, produzido, organizado. Tranquilo? Eu aguardo vocês na próxima aula. Forte abraço. Tchau, tchau.